Agora, Sim, agora estamos aí. pastor Aleluia. Sérgio, Amém. Prazer imenso, Wendel, conversar com você, estar com você nessa live aqui. Que alegria. Obrigado amém. pelo convite aí. Pastor, dá um alô para os irmãos de Caldas Novas que estão te conhecendo, te ouvindo. Dê boa noite para eles aí, por favor. Amém. Alô, irmãos, queridos irmãos aí de Caldas Novas, essa terra abençoada. Que lugar abençoado é esse, né? Os irmãos também preciosos, um grande abraço, é um grande prazer estar com vocês aí, com o pastor Wendel nessa live aí, compartilharmos um pouco das nossas experiências, né? Contar um pouco aí da Caldas Novas, daqui do Rio Verde. Vai ser precioso, vai ser um tempo muito jóia, tenho certeza. Prazer estar com Amém. vocês. Glória a Deus. Pastor, eu vou Dá um orar alô aqui então. também, dá um alô aqui para o Deixa eu pessoal dar aqui um também. alô. Você vai falar aqui para o nosso Graças. pessoal é, quem você é aí, qual a sua supervisão, a área que você supervisiona aí, né? Tá bom. Boa noite, irmãos de Rio Verde. Para mim é um grande privilégio e honra estar aqui com o pastor Sérgio Aquino, um homem que eu admiro muito pela história, pela presença e a graça de Deus que tem sido derramado na vida dele. Eu sou pastor aqui em Caldas Novas e supervisor da região Centro-Sul. Hoje nós estamos supervisionando 10 igrejas para a glória de Deus, por enquanto. E o meu alvo é alcançar o pastor Sérgio em número de igrejas e membros, em nome de Jesus. Aleluia. De igreja você já passou, viu? Já? Já. Que nós temos aqui 8 igrejas. 8, né? Nós somos Ah, com 10. Mas o meu alvo é alcançar também os membros aí do Rio Verde, né? Eu estou só com a metade. aleluia. Mas é muito bom nós servirmos de inspiração para os irmãos, né? Ter alguém para a gente olhar e falar, quero chegar lá, né? Eu também tinha alguém assim de inspiração quando eu cheguei na videira, e era o Mauro, lá do Tocantins, né? Toda Sim, vez que eu encontrava com ele, eu queria saber como é que estava, como é que ele estava, o que que ele estava fazendo, porque eu estava na cola dele, né? Ainda continuo na amém. cola dele. Eu lembro uma ocasião que, quando o Domingos estava lá em Jataí, e aí ele chegou com o povo dele aqui numa conferência, né? E ele falou para o povo dele: olha bem, olha aqui, é onde nós vamos chegar, nós vamos alcançar, né? Eu falei: legal isso, né? Eu estava servindo de inspiração para que ele sonhasse, né, em chegar lá. E é assim, né? Eu também sonhava com o pastor Mauro, né? Falar, vou chegar lá, vou alcançar. Então, estamos nessa corrida, né? Uma corrida que só Amém. acaba na glória. Não há nada mais saudável do que nós sermos estimulados por homens de Deus, né, pastor Sérgio? É exato. É isso mesmo. Pastor, eu vou estar orando agora, colocando as pessoas diante do Senhor, os irmãos estão nos ouvindo, e nós vamos adentrar então para o assunto que nós queremos hoje sugar o Senhor aqui nessa live, ok? Aleluia. Pai, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está junto conosco nesta live esta noite. Eu creio que o Senhor trará, ó Deus, para nós edificação, instrução da parte do Senhor, usando a vida do teu servo Sérgio Aquino. Nós abrimos o nosso Aleluia. coração e abençoamos todos aqueles que estão aqui agora conectados conosco e Amém. declaro que eles serão Amém. edificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Doutor Sérgio, então, Aleluia. uma das coisas que eu admiro no Senhor, no seu ministério, é a sua história, de onde o Senhor estava, o lugar que o Senhor estava e aonde Deus te colocou, né? Como diz a Bíblia, Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, É verdade. eu quero ouvir do Senhor, primeiramente, que Deus te chamou para trabalhar com pessoas
que têm problemas de dependência química, não é verdade? Exato. Usuários de drogas e tudo mais. E me parece que o senhor teve essa experiência antes da conversão. O senhor foi usuário de droga e nós gostaríamos de saber como foi a sua libertação, como foi a sua experiência com Deus e ser liberto desse mundo que estava te escravizando. Ok. Então, Wender, até contava muito o meu testemunho, agora diminui um pouco. Em todos os encontros, eu prego na primeira palavra, Peniel, e eu contava a minha trajetória de conversão, né, de como se deu, né. E aí eu tenho pouco, agora eu tenho falado um pouco menos nos encontros sobre falei muitas vezes, né, muitos anos falando desse momento. De fato foi um grande milagre. Hoje pela manhã eu estava numa live com o Paulo Rogério lá de Jataí, e ele estava falando de uma característica que eu tenho, nós estávamos falando para ele, né, de acreditar nas pessoas que são desacreditadas, né? Mas é porque eu venho disso, eu venho eu não era alguém que poderia ter credibilidade em área nenhuma. E de repente Deus fez um grande milagre na minha vida, né? Mas assim, resumindo para contar para os irmãos aí de Caldas Novas, aqui de Rio Verde já sabe de trás para frente toda a minha trajetória, toda a minha história. Mas a gente não quer que você resume, não. A gente quer que você conte para nós aprender. Então, começou com uma pessoa me convidando para um encontro de casais da igreja presbiteriana. E para agradar a pessoa, que ele era meu cliente numa empresa que eu tinha, e eu falei que eu ia, mas eu não tinha intenção de ir. Não tinha vontade de ir, não pensava em ir. Mas um dia eu falei que eu ia, aí um dia eu chego em casa, né? A droga estava tão profunda na minha vida que era assim, era um dia usando droga e um dia dormia, né? Então um dia a noite inteira usando droga e a outra noite às vezes emendava 2, 3 noites, né? Mas eu precisava de trabalhar, eu tinha que te dar satisfação, né, no meu trabalho, né, as pessoas que trabalhavam comigo, então eu tinha que me esforçar, então eu usava um dia, ia trabalhar no outro dia bem ruim, muito ruim, né, com a ressaca das drogas, e aí à noite eu vinha e dormia naquela noite, mas na outra noite era da mesma maneira. E eu cheguei com a droga no bolso, em casa tinha um monte de gente, tinha vários carros na porta, falei, quem que é esse povo, né? Cheguei lá, esse casal, com outros 4, 5 casais, estavam lá em casa, para fazer minha ficha para ir no encontro, desse encontro, bendito encontro de casais, né? Aí minha esposa estava alegre, estava assim com os olhos brilhando, cheio de lágrimas, com cheio de esperança que isso podia dar em alguma coisa, como de fato deu, né? E aí eu, mais que depressa, para eles irem embora logo, falei, então faz essa ficha aí e tal, eu assinei a ficha, paguei, tinha que pagar para o encontro, né? E o bendito encontro foi marcado para uma data X lá. E no dia, minha esposa animada, cheia de alegria, preparando as malas, que ela precisava de 2 malas, que a gente dormia em quartos separados e tal, e apareceu um traficante aqui em Rio Verde, queria que eu levasse ele lá em Goiânia, no dia do encontro, né? E eu falei, ok, vou lá te levar. Fui lá levar, e eu falei, dá tempo de eu ir lá e voltar, né? O encontro começava às 7 horas, 19 horas, e quando deu 19 horas, eu estava em Goiânia ainda. E minha esposa me ligando, cadê você? Cadê você? Eu falei, tô chegando, tô chegando. E usando droga o dia inteiro, à noite. Cheguei aqui em Rio Verde, já era umas quase 10 horas da noite, era mais de 9 horas, né? E aí eu falei, vamos pro encontro. Ela falou, que jeito, já passou da hora, não vou não, não vou mais não. E ela em pranto, chorando e tal. De repente, aquele casal que tinha nos chamado, tinha ido lá fazer a ficha, chega lá em casa. Eu vim buscar vocês precisam de ir. Tem umas pessoas que é especial na vida da gente, né? Esse casal foi realmente assim. E aí fomos para o encontro, e eu, assim, sem nenhuma esperança nem nada, fui para agradar a esposa e agradar o meu cliente lá, meu comprador lá. E aí fomos para o encontro, e aí chegamos lá na sexta-noite, eu estava muito ruim, né? No outro dia cedo, aquela ressaca e tal. Quando foi no sábado à noite, o pastor que estava ministrando, ele ministrou sobre a possibilidade de recomeçar a vida, né?
é possível recomeçar, vamos fazer tudo de novo, vamos zerar tudo, né? Aí eu falei, isso é impossível, quem pode zerar tudo, né? E aí ele fez um apelo e cantou uma música, ele mesmo pegou um violão e ele mesmo cantou a música, aquela música Vaso Novo, né? Quebra a minha vida e faça de novo. E a minha esposa falou, vamos, vamos. Eu falei, não, não vou não, vai você. E ela foi, e todo mundo foi, só fiquei eu sentado. E aí naquela hora eu falei assim, Senhor, será que é possível isso? Será que é possível quebrar e fazer de novo? E aí naquela hora eu cantei a música, e levantei, comecei a chorar, e falei, Senhor, será que é possível uma pessoa igual eu quebrar e fazer de novo? Será que tem jeito de fazer de novo? Falei, se tem, então faça, né? E aí cantei aquela música, mas não aconteceu nada depois, fiquei igual, né? Falei, então, o que será que vai acontecer? Nada. Aí era sábado, o encontro terminou no domingo, eu costumava deixar as drogas a 70, 80, 100 quilômetros de Rio Verde, para quando na madrugada eu pegava só o tanto de usar, né? E aí, para quando na madrugada acabasse, eu não continuasse usando, porque senão eu usava até morrer, porque eu não tinha mais controle, não tinha mais domínio, né? E aí terminou o encontro, no domingo, era de tarde, e tinha o culto à noite lá na igreja, né? A gente encerrava lá. Aí nós fomos em casa, eu falei assim, vou lá buscar a droga, estava lá em Diara, né? Aí fui lá em Diara, mas não achei a maldita das drogas, não achei. Voltamos, participamos do culto, ficamos uns dias sem usar droga. Acho que foi na quarta ou quinta-feira, eu fiquei esses dias todos sem usar, né? No sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí fui lá buscar a droga. Quando eu fui lá, aí já foi de dia, achei a droga, né? Aí vim usando a droga. E aí aquela noite, foi a noite inteira usando a droga. Quando amanheceu o dia, minha esposa, você está até agora usando droga e tal. E ela foi trabalhar e eu fiquei trancado no quarto. E o drogado, ele quer escuridão, ele quer trevas, né? É uma coisa assim maligna, ele não quer luz, né? Ele só quer trevas. E aí, eu fechando todas as possibilidades de iluminação dentro do quarto, na porta, pondo toalha, nas janelas, a janela era veneziana, era tudo escuro, bem meu quarto. Mas eu queria que ficar mais escuro ainda, não entrar nenhuma frecha, nada de luz, né? E aí eu quietinho lá, usando droga e querendo que aquilo acabasse, porque já era de manhã e não tinha acabado, né? Eu peguei mais do que eu pegava normal, porque eu tinha ficado muitos dias sem usar. E aí, de repente, uma frestinha de luz da janela iluminava o criadinho assim na cama. Aí eu falei, mas que luz é essa, né? Sabe assim, na fazenda, quando tem um buraco no telhado, que faz aquele flash de luz, assim, na casa? Aí tinha um Sim. flash de luz, assim, desse jeito. Iluminava bem em cima do criadinho. Eu entrava na frente, assim, para ver de onde estava vindo essa luz, para me tampar, né? Mas ela não conseguia achar o buraco que estava, né? Em cima estava a Bíblia que nós tínhamos pegado emprestada, porque eu não tinha Bíblia para ir no tal do encontro, no bendito encontro. E a Bíblia estava aberta. Eu falei, nossa, mas essa Bíblia aberta aqui, né? Aí eu peguei a Bíblia, levei no flash, assim, aí estava escrito assim, Sérgio, eis que sou. Eu falei, nossa, eu estou louco demais. A Bíblia tem Sérgio? Não é possível que a Bíblia tenha escrito Sérgio, esse foi Deus que fala contigo. E aí começou a falar comigo de coisas, né, que estava dando a última chance, que eu ia morrer, que se eu não procurasse ajuda, se eu não buscasse socorro, eu ia morrer. Mas uma coisa interessante, que nesse encontro eu conheci uma pessoa lá, porque lá o tempo todo eles trocam os lugares das pessoas, colocam os nomes na hora das palestras, na hora do almoço, na hora do café, na hora do jantar, para você conhecer outras pessoas. Mas o tempo todo, tinha um pastor que chamava Daniel, chama Daniel, ele estava sempre o tempo todo do meu lado, ou na minha frente, ou do meu lado. Eu até achei que aquilo era maracutaia. Eu falei, esse povo está arrumando desse jeito, para que ele fique pregando para mim, pelo tempo inteiro pregando para mim, né? Eu falei, eles arrumaram isso, né? Isso é rolo deles. Aí tinha um amigo secreto lá. Aí um amigo secreto, eu saí com o nome dele. Eu falei, nossa, mas que coincidência. Aí quando eu falei que eu saí com ele, ele também falou, eu também saí com você. Aí eu falei, isso é rolo, né? Isso é rolo. Era rolo de Deus, né? Era rolo do Espírito Santo. E aí, quando dessa manhã que eu tive essa visão, na Bíblia falando que Deus ia me matar, que eu ia morrer, naquela hora, pastor Wendel, a pessoa quando está usando droga, quando ele para de usar esse tipo de droga, usou a noite inteira, ele vai ficar aí umas 4, 5 horas deprimido, ele não consegue conversar, não consegue comer, não consegue dormir, ele não consegue fazer nada, ele fica travado ali, quieto, uma depressão horrorosa, que não dá conta nem de conversar. Bom,
naquela hora parece que eu fiquei bom, joguei o resto de droga fora, tomei um banho, e eu conseguia conversar, corri lá na loja, né, na loja do meu pai, eu tinha uma oficina lá dentro, para falar para ele que eu queria um socorro, porque Deus falou que ia me matar, que Deus estava escrito, Sérgio, eu vou te matar se você não mudar, né? Que eu chego lá, quem estava lá? O Daniel, estava lá visitando meus pais. Aí eu falei para ele, primeira coisa que eu falei para ele, Daniel, tem Sérgio na Bíblia? Tem um nome certo? Tem alguém que chama Sérgio na Bíblia? Aí ele falou, não, tem um tal de Paulo Sérgio lá, um soldado romano. Não, é Sérgio, estava escrito assim, bem no alto, Sérgio, bem no meio da Bíblia. Aí ele falou, o que aconteceu? Né? Aí eu contei, e ele entendeu que Deus estava falando comigo. Naquele mesmo dia, eu fui numa casa de recuperação, lá em Brasília, me levou, nós fomos lá, mas eu não fiquei, porque eu achei assim muito estranho, o povo, nunca tinha visto crente orando daquele jeito, orando alto, orando andando, né? Que nem esse povo da videira aí. Aí eu falei assim, nossa, para mim, para falar com Deus, tinha que ser quietinho, rezando, né? Em silêncio, ajoelhado, e aquele povo andando para um lado, para o outro, falando em línguas estranhas. Eu falei, nossa, não fica aqui nunca. E, de fato, viemos embora, não quis ficar, mas o Daniel não desistiu. E ele me leva, então, em Goiânia, na casa de recuperação lá em Goiânia. Lá eu não pude entrar, né? Eles não deixaram eu entrar, não pude ver. Eu tive que fazer uma triagem durante aquele mês, e ele foi comigo todas as semanas lá, tinha que ir lá fazer a triagem. E em 1º de agosto de 1989, eu entrei na casa de recuperação. E aí foi uma trajetória, assim, interessante, né? Lutando, né, para sair da doença. Você ficou quantos anos lá? Então, lá o tratamento era 10 meses, né, de recuperação. Lá eu fiquei, não fiquei os 10 meses, eu saí na última fase, fiquei 7 meses. Eu saí na última fase, que era a reintegração. Eu entendi, e lá eles também entenderam, eu saí assim, abençoado por eles, acho que foi o único caso que saiu dessa maneira. E aí, lá dentro eu também tive uma experiência muito forte, né? Eu tive uma experiência, porque as pessoas falavam assim que Deus falava com as pessoas, né? E eu falava assim, mas Deus nunca falou nada comigo. Então eu preciso ouvir Deus, né? Que Deus tem que falar comigo. E aí um dia eu cansei de ficar lá, falei, estou ficando louco ficar aqui, esse povo aqui Bíblia, eu vou embora, né? E aí eu marquei de ir embora, eu falei, não vou embora agora para não falar que eu estou precipitado. Eu estava com 40 dias que eu estava lá. Aí eu falei assim, não, eu vou embora amanhã. Aí, mas antes de ir, eu fui lá, eu fiquei andando lá, tinha um corredor, eu fiquei brigando com Deus, né? Fui até desrespeitoso com Deus, porque eu falei para Deus que eu ia dar um tempo para ele falar comigo, que era até no outro dia de manhã. Se o senhor não falar comigo, Belém, Belém, o senhor vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. E aí, fiquei provocando as pessoas para ver se alguém falasse alguma coisa que só eu soubesse, né? Porque tinha essas coisas também, falava, não, fulano falou comigo, foi uma palavra de Deus. Eu ficava provocando as pessoas para ver se alguém falasse comigo alguma coisa que ninguém sabia, né, que só eu sabia, mas não ouvi nada, né, não ouvi nada. Né? Aí fui dormir, à noite uma voz falava comigo, Tiago 1,6, Tiago 1,6, a noite inteira. Eu acordei no meio da noite, voltei, fui ao banheiro, voltei, a voz continuou. Aí eu peguei de manhã, abri a Bíblia e estava lá, pede com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí eu falei, será que é Deus falando comigo? Isso não é Deus falando comigo, não, aqui Bíblia demais, aqui Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Sonhar com Bíblia foi a coisa mais normal do mundo, né? Aí eu falei, não, depois do café, eu vou tomar o café, eu vou embora, minha mala já estava arrumada. Aí antes do café tinha uma palavra, e aí fomos para a palavra, o irmão foi ministrar uma palavra, aí ele chegou e falou, ó, eu estava vindo para cá, mas no meio do caminho Deus mudou, Deus falou comigo, eu falei, ó, lá vai de novo, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo, eu vou mudar a palavra, vou falar sobre outra coisa, vou falar sobre fé. Esse povo aqui, tudo Deus falou com eles. Aí ele virou e falou assim, Sérgio, levanta e lê para mim Tiago 1,6. Aí naquela hora eu não levantei, né? Eu não consegui levantar, e aí eu entendi que Deus estava falando comigo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi Deus, que eu sabia que Deus estava falando comigo. De lá para cá ele nunca mais parou de falar. Tem falado comigo de diversas maneiras, de sonhos, dando intuição, usando os irmãos. Aleluia. Pastor Sérgio, eu
quero saber do senhor, talvez tem pessoas que estão nos ouvindo, e pode ter família, parente que tem o mesmo problema, né, que é usuário, já foi ou são usuários de droga, né? Uma pergunta que eu separei para o senhor é o seguinte: a libertação de quem trabalha, quem é viciado em droga, ela pode ser instantânea? Tem pessoas que são transformadas instantaneamente ou tem que ser um processo? Não, então, tem também, tem sim, a gente já teve muitas experiências com pessoas que vieram para a igreja e tiveram a conversão e a libertação na vida da igreja, sem precisar de internação. Mas a maioria das pessoas, é uma coisa assim, muito rara isso, porque eu acho que hoje, qual é a área da vida da pessoa que afeta mais a alma da pessoa do que as drogas? Tem nada, porque a droga leva ele para o crime, leva ele para a marginalização, ele se marginaliza, então ele detona demais, é muitas feridas na alma, sabe? É rejeição, é o crime, porque a droga, é impossível alguém usar droga e não se marginalizar, porque ela é marginal, a droga é marginal. A droga, quem está envolvido com ela, não tem assim, você não fala assim, nossa, vou lá na casa do advogado buscar uma droga. Se ele é advogado, ele é um advogado traficante, não tem gente assim, correta, um médico, um engenheiro, né? Não tem, as pessoas se marginalizam, não tem jeito. Então, para ele viver o mundo das drogas, se ele vai comprar droga, se ele vai buscar a droga, é com um traficante, um marginal, marginaliza. Então, as feridas que ele carrega, ele tem que se marginalizar, né? Ele tem que virar malandro, porque ele tem que viver essa vida de esperto, de ser esperto, porque a droga vai te levar a isso. Ela te leva para o crime, para o crime. Aí você está cheio dessas feridas. Você vem para a igreja, então quem é que pode receber um milagre, assim, uma conversão? Quem entrou assim, tá num nível muito raso nas drogas, né? Quem foi muito profundo, viveu a marginalidade das drogas, ele precisa de uma UTI, né? Ele precisa de uma UTI, de um tratamento assim, porque não é só tirar as drogas dele. Porque tirar as drogas, eu falo que o internato, quando ele entra no internato, eu penso assim que eu fiquei livre das drogas na primeira semana. Eu fumava cigarro, né? Eu fumava mais de 2 carteiras de cigarro por dia. Eu nunca tinha ficado sem fumar cigarro. Eu cheguei no internato, não tinha vontade de fumar. É uma coisa incrível. Então, eu fui liberto das drogas assim que eu entrei no internato. Mas aí tinha uma outra coisa na minha vida. Tinha uma droga de vida. Tinha uma alma doente, marginal. Tinha uma alma que não preocupava com a família, uma alma irresponsável, uma alma desleixada, né? Desleixada. Não tinha mais sonhos, né? Não tinha mais projeto de vida. Eu ia vivendo a vida, que o drogado é esse. Deixa a vida me levar, estou vivendo a vida, né? Então aí eu precisei de ter essa cura na minha alma, de valorizar as pequenas coisas. É isso que o internato faz. Valorizar as pequenas coisas, valorizar a família, valorizar a autoridade, valorizar relacionamento, valorizar até a comida. Você acredita que no internato a gente começa a valorizar até aquilo que a gente come? Então a gente aprende a agradecer a Deus pela comida, né? Então o internato é uma UTI tão extraordinária que é necessário na maioria das vezes. Amém. Entendeu? Glória a Deus, pastor. Pastor Sérgio, outra coisa que eu gostaria de ouvir do senhor, é importante para nós que temos filhos que são adolescentes, não sei qual foi a sua experiência, o que levou o senhor a entrar nas drogas, nós como os pais, qual deve ser o nosso papel, a nossa atenção, para não deixar que os nossos filhos entrem nesse mundo. Qual o conselho que o senhor nos dá como pais? Poxa, essa talvez seja a pergunta mais interessante que alguém já me fez até hoje, viu? Porque é o seguinte, eu dava muitas palestras, hoje eu não faço isso mais, já temos uma equipe hoje do internato que faz isso muito bem, né? Mas eu dava palestra e eu falava assim, qual a razão das pessoas ir para as drogas? Aí eu falava 10 razões, 12 razões, que eu posso falar aqui umas 15 razões para as pessoas ir para as drogas. Então eu pegava um tanto lá e falava, falta de coragem, para dar coragem, problema familiar, autoestima baixa, influência de amigos. Eu falava uma série de coisas que ele podia ir para as drogas.
Mas um dia eu estava dando uma palestra, e a hora que eu comecei a falar sobre isso, caiu a ficha. Não tinha nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Acho que o problema maior que leva as pessoas a ir às drogas, eu penso, aí eu caí a ficha e falei assim, o problema não é nada disso, não é problema de relacionamento familiar, não é problema de autoestima, não é nada disso. O problema é que as pessoas não são felizes. Elas não têm paz. Então, ela tá. Quem tem tudo, se você tem paz, se você é feliz, se você está bem suprido, é igualzinho assim, se eu falar para você assim, ó, pensa numa coisa que você gosta muito de comer aí. Eu, por exemplo, gosto muito de bacalhau. Você gosta do quê? Picanha. Uma comida. Picanha. Tá bom. Tá ok, você gosta muito de picanha. Aí você chega aqui na minha casa, mas você antes passou num restaurante, comeu uma galinhada, comeu uma feijoada, comeu bastante feijoada. Você está entupido. Aí você chega aqui em casa, aí eu tenho picanha para te oferecer. Você fala, não, que pena. Não vou conseguir comer, porque eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Então, por que as pessoas vão para as drogas? É insatisfação. Aí ela chega com fome de tudo. Ela tem fome do sexo, fome de alegria, fome do prazer. Elas acham que a alegria, o prazer, estão nessas coisas, no dinheiro, em comprar. Qual é o meio de divertir? É porque elas não estão saciadas. Então, o que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Nós temos que dar para eles comida, eles têm que alimentar, eles têm que estar satisfeitos. Então, quando eu saí das drogas, meus filhos estavam tudo crianças. Eles eram tudo pequenos. O meu mais velho tinha, acho que, 8 anos de idade. Eu falei, quem vai livrar meus filhos das drogas? Eu falei, eles precisam de alimentar do Senhor. Eles precisam de conhecer a Deus. Porque se eles estiverem suprido com Deus, eles não vão querer nada disso. Sabe? Então, o que leva as pessoas a ir às drogas é a insatisfação. Então, a gente precisa, como pai, perceber os nossos filhos. Eles estão insatisfeitos? Eles estão insatisfeitos? Eles estão com fome do mundo? Eles estão com fome das coisas? Meus filhos não tinham fome do mundo. Eles não tinham, por quê? Não era por causa de mim. Sou eu que sou a fonte de alimento deles, né? Eu dei para eles, foi Cristo. Então, eles nunca tiveram problema com droga, com cigarro, com álcool, nem nada. Alguns desses, dos meus meninos, até tentou beber quando era adolescente, né? Eu peguei um dia, o Fabiano, um dia estava indo para casa com a garrafa de vinho escondida, e eu cruzei com ele, eu parei de carro, ele ficou branco, amarelo, ele jogou a garrafa no mato, e eu falei, o que aconteceu? O que foi? Não, nada não, pai. E eu falei, o que foi? E ele tremendo de medo, né? Eu falei, não, mas você está querendo tomar isso aí? Você acha que é nisso? Mas sabe, mas não foi para frente, porque aquilo não era a alegria dele, o prazer dele estava no Senhor. Ele alimentava do Senhor. Então, como que os nossos filhos não vão para as drogas? Porque eles vão ser assediados pelas drogas. Imagina aí o seu filho adolescente, um jovem, na escola, aí ele conhece uma menina lá bonita, ele fica louco por ela. Aí ela pega e fala assim para ele, eu uso droga, vamos fumar comigo? O que você acha que eles vão fazer? Se eles não estiverem alimentados, se eles tiverem fome do mundo, eles vão cair. Eles vão cair. Então, eles não podem ter fome do mundo. É a única maneira de nós cuidarmos dos nossos filhos é dando para eles Cristo, né? Eles comerem de Cristo. Se eles alimentarem do Senhor, eles vão estar livres. Eles vão estar protegidos. Igualzinho a comparação que eu te fiz. Você comeu uma baita de uma feijoada, comeu demais. Aí você chega aqui na minha casa, fez assim, Wendel, vamos comer uma picanha. Pastor, outro dia, eu não quero. Por quê? Porque você está satisfeito. Né? É verdade. Então, por que a pessoa vai para a droga? Pastor, que bênção, viu? Que luz o Senhor está trazendo para nós aqui, de Caldas Novas, nós, os pais que temos adolescentes. Realmente uma resposta que o Senhor deu aqui que eu não esperava. É verdade. As pessoas acho que procuram tudo isso por causa da insatisfação. Elas Exatamente. Exatamente. Dentro da igreja, na vida da igreja, insatisfeito. Por quê? Pois é. E aí, nesse caso, eu acho que aí nós erramos. Se nós pais não alimentarmos os nossos filhos. Não alimentar ele. Alimentar mostrando, dando exemplos, né? Mostrando para ele o caminho. Né? Nós não somos o caminho. Eu não sou o caminho, você não é o caminho. O Senhor é o caminho. Então, nós temos que apontar o caminho. Né? Nós sabemos onde é o caminho. Se a gente fizer isso, só isso basta. Né?
Amém. Glória a Deus. Pastor, e Deus fez um milagre tão grande na sua vida, né? Agora você falando dos seus filhos, e todos são convertidos, todos servem a Deus, né? Tem o Fabiano, que é Amém. pastor, o Juliano, que é obreiro, né? Tem um que é Exatamente. médico, é isso? É o caçula, né? Caçula é médico. Então, Deus, na verdade, fez uma obra completa, foi na sua família, né? Conta essa bênção para nós. Então, esse é o maior milagre da minha família, é esse, né? Como eu não conseguia, quando eu estava nas drogas, eu imaginava que eu ia ficar velho e meus filhos iam estar todos usando droga, porque o exemplo que eu tinha era esse, né? E aí, quando eu me converti, eles ainda estavam muito criança, eu fiquei pensando, será que eles, o que que eles pegaram disso, né? O que que eles viram disso? O meu filho mais velho, por exemplo, participou muito de me ver usando droga. Ele chegava na sala, eu estava usando droga, eu brigava com ele, vai dormir, brigava. Ele ficava deitado assim no piso, né, na cerâmica, assim, dormindo frio ali pertinho de mim, porque ele queria estar perto de mim, né? E eu fiquei pensando assim, será que os meus filhos, quanto que eles foram feridos? A que ponto a minha vida feriu ele, machucaram eles? Então, essa é a minha oração diante de Deus, Senhor, meus filhos serem curados disso, de todas essas feridas. E eu converso com eles hoje, eles nem lembram. Eu falei, nossa, teve momentos muito fortes na vida deles, né? E eles não lembram de nada. E aí a gente foi ensinando, e eles foram. Aí tem umas experiências assim, fantásticas, né? Tem umas histórias assim. Que aí eles começaram a estudar fora. Meu mais velho foi começar a estudar fora. E a minha preocupação agora é o teste. Eu ensinei aqui, agora lá fora, como que vai ser? Porque a droga vai aparecer para eles, né? Como Longe que de vai mim, ser? né? Longe de mim, como é que vai ser? Aí, Wendel, um dia o meu filho mais velho me liga. Ele me liga, era à noite, né? Ele falou, pai, eu, aqui na casa onde ele estava, tá morando na República, estava morando em São Paulo, em Leme, no estado de São Paulo. Aí ele me liga e fala, aqui na República eu cheguei lá agora, estou vindo da escola, o pessoal lá está usando droga. O que que eu faço? Quando ele falou Nossa. isso, meu coração explodiu, né? Porque meu filho está com problema com droga, o que que ele fez? Ele me ligou. Eu quero saber do meu pai o que fazer. Então, o seu filho, você que está nos ouvindo aí, seu filho está com problema, a primeira pessoa que ele pensa é em você, porque quando ele me ligou, eu falei, está seguro, pode ficar em paz. Eu me alegrei tremendamente, falei, aleluia que ele me ligou. E aí eu dei as Aleluia. orientações para ele, dei o caminho, né? E ele sempre fez isso, todos eles. Todas as vezes que eles enfrentavam um problema, que eles enfrentavam uma situação difícil, eles recorriam a mim, falaram, pai, o que que eu faço diante disso? Então, isso também eu acho que foi Deus que foi nos plantando isso no nosso coração, né? Porque eu fui ensinando para eles o que é o amor do Pai, e aí eles buscam o Pai, ou o Pai terreno, ou o Pai Aleluia. celestial, eles buscam o amor do Pai. Então, aí o Juliano, o Fabiano foi estudar fora também, a mesma atitude, né? Sempre que ele passava por um problema, eles ligavam, né? E eles nunca envolveram, em nenhum momento na trajetória deles, envolveram com álcool, com droga. E o Juliano, por exemplo, ele morou com um cara que usava droga depois, mais tarde, né? Eu falei, meu filho do céu, pai, fica tranquilo, eu não quero isso, não estou com isso. E eles todos Glória a Deus. passaram pela adolescência sem droga. Aí o Fabiano foi o primeiro que, que quis servir o Senhor. Quando eles vieram, quando nós começamos aqui na videira, todos eles eram frutíferos demais, todos eles. O caçula, vou te contar um negócio, ele era frutífero absurdo. Né? Aí o Aleluia. Fabiano começou a fazer odonto, aí saiu da faculdade de odonto e foi para o seminário em Goiânia. Aí o caçula também queria ir, falou, não, eu quero ir também. Mas como eu naquela época eu ainda estava assim muito sem experiência do que é ser pastor, eu achava que eles não podiam ser pastor, não. Eu tentei influenciar para eles não ser pastor. Eu tentei segurar o Fabiano para ele não ser pastor, ele não vai ser pastor, mas não teve jeito. Aí o caçula, e eu fiz uma estratégia, não, você vai estudar, mandei para outro lugar, e eu consegui, mas ele queria também ser pastor, né? Mas eu acho que Deus tinha outros planos para ele, né? E o mais velho, depois que formou, voltou, né? E aí também tinha um coração com o Senhor,
envolvia menos na igreja, até depois que ele casou. Assim que ele casou, ele voltou assim que ele estudou, logo ele casou, e hoje é um obreiro assim fantástico. Nesse tempo aí de lives, dessa mudança de igreja, né? Rapaz, o menino está na rádio, está nas lives. Eu nunca vi desse. Ele faz todos os dias, ele está na rádio, ele está na live, está não sei aonde, fazendo entrevista com um, fazendo. Rapaz, o menino está batendo em todos os lugares. Na verdade, os pastores aqui, todos eles, cada um numa área, tem feito cada coisa que eu tenho surpreendido com eles, viu? Rapaz, que pastores abençoados, viu? Meu Deus do céu, que bênção, viu? Pastor, ouvindo o senhor, né, a sua história, como fica claro a questão realmente da graça, do favor de Deus na vida de um homem como o senhor que foi escolhido, como o senhor está acabando de dizer. Veja bem, como eu comecei a live, usando a frase que é verdade, Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. O senhor tem essa história de vida e agora o senhor está testemunhando como a sua família é totalmente apaixonada por Deus, quando tinha tudo para não ser. É a graça infinita na sua vida, né? E cumpriu a palavra do Senhor realmente na sua vida. Crê no Senhor e será Amém. salvo tu e a sua casa, não é verdade? A aliança de Deus é realmente com o pai, né? Com a família. Quando o pai posiciona, Deus também salva os seus. Que coisa linda e poderosa. Exatamente, viu? E aí, minhas noras também, que presente Deus me deu, as minhas netas, todo mundo na igreja, todo mundo envolvendo, né? Coisa assim, linda, linda, linda. É um grande presente de Deus, viu, pastor Wendel? É impressionante que quando eu vim da recuperação, que eu estava curado, que eu comecei a estar na igreja, na vida da igreja, e eu comecei a fazer algumas coisas na vida da igreja, né? E aí, em Rio Verde, ninguém acreditava, as pessoas me conheciam como marginal. Aí foi muitos anos, não foi um ano, não, foi muitos anos. 5 anos depois, ainda tinha as pessoas não acreditavam, achavam que eu estava usando o internato para traficar droga, que eu estava de mentira, porque as pessoas não acreditam nisso, né? As pessoas não acreditam nesse milagre da transformação. Mas aí eles foram vendo, né? E aí não tinha mais como contestar, né? E hoje eles podem ver isso, né? Vira o grande milagre de Deus na sua vida, né, pastor? É, Aleluia. Pastor, outra pergunta que eu tenho para o senhor, nós já quase acabando o nosso tempo, porque daqui a pouco tem a live do pastor Luiz, nós temos que assistir, né? exatamente. Pastor, na sua experiência, um dia eu estava falando com o senhor, porque eu tenho tido a experiência seguinte, às vezes eu vou ajudar alguma pessoa que tem problema com droga, problema com sexualismo, problema com bebida. Esses dias eu tive uma experiência aqui, eu vi algo do Senhor, eu queria que o Senhor explicasse direito para nós. O Senhor disse uma vez o seguinte, numa reunião nossa do supervisor, que na sua experiência, uma pessoa que foi muito aprofundada nas drogas, ela precisa ficar com a vida de abstinência no mínimo 3 anos. Depois de 3 anos, a pessoa não volta mais. É assim mesmo? Explica para nós. Não é 3 anos, Wendel, pastor Wendel, é 5 anos. É 5 anos, é 5 anos. Para falar, isso até não é só nós que falamos isso, não. Isso são a própria. Nos Estados Unidos, eles têm muitas pesquisas nessa área, eles trabalham muito nisso, né? Então, nós temos muito material que vem dos Estados Unidos. Isso é o próprio lá nos Estados Unidos, avaliando as pessoas que tiveram envolvimento com droga, e numa pesquisa eles disseram que a pessoa só poderia considerar totalmente recuperada depois de 5 anos. E essa é a nossa experiência aqui também. Porque foram muitas. Foi muito fundo, foi muito profundo, né? Eles tiveram um envolvimento assim muito profundo. E aí, para ir limpando isso, né, para tirando essas. Porque o diabo ele é muito sagaz, né? Então,
Por exemplo, assim, você chegou a usar droga alguma vez em sua vida? Você chegou a usar? Não, nunca, eu converti com 10 anos, pastor. Então, então você nunca foi tentado a usar droga, entendeu? Não. Você nunca foi tentado. Então, o cara que foi usou droga, ele vai ser tentado depois que ele sai das drogas muitas vezes. Muitas vezes o inimigo vai lembrar daqueles momentos das drogas, vai aparecer situação, né? Ele vai jogar as coisas para você, porque o diabo é muito sujo. Ele vai sempre Ah, arrumar situações para te derrubar. Então, depois de 5 anos, a pessoa não tem mais nenhuma. É como se ele nunca tivesse usado droga, entendeu? Ele não vai ser mais entendi. tentado a usar droga. Eu não sou mais tentado a usar droga, entendeu? Aham. Mas nos primeiros anos, eu era tentado. Então, inclusive, teve uma ocasião, já tinha uns 2, 3 anos que eu tinha saído das drogas. Teve 2 ocasiões assim. Tinha uma ocasião dos 2, 3 anos, e eu fui ajudar um rapaz, a família me chamou, e ele estava num quarto, e ele estava usando droga, e eu entrei lá no quarto, ele só abriu para mim, não abria para mais ninguém, para o pai, para a mãe. Eu entrei, falei, vamos jogar isso fora. Aí peguei a droga, né, e fui jogar fora, já tinha uns 2 anos que eu tinha saído, aquilo mexeu comigo, né, eu joguei fora, eu tinha consciência que eu não ia usar, eu sabia que não ia usar, mas a minha mão suou frio, né, e eu fiquei assim preocupado com aquilo, né, que se eu poderia ser tentado novamente. Depois teve uma outra ocasião, tempo depois, já tinha uns 5 anos já, eu já tinha uns 5 anos que eu tinha saído das drogas, uma família me pediu para ir buscar uma pessoa que estava lá numa bocada de droga, e eu fui lá, cheguei, parei o carro, desci, uma bocada, cheia de gente armada, bandido, drogado, traficante, eu encostei e eles falaram, o que foi? Eu falei, eu vim buscar fulano aqui. Mas quem que você é? Eu falei, eu sou o pastor Sérgio, eu quero achar ele aqui, eu estou aqui para buscar ele, eu vim buscar. Ah, mas como assim você veio aqui? Aí eu encarei os traficantes, né? E assim, numa boa, eles me respeitaram, né? Eu já tinha vivido aquilo. Aí eles falaram, ah, tá ali no fundo, ali assim. Aí eu fui lá no fundo, onde ele estava, né? No quintal, assim, no mato. Fui lá, peguei ele, trouxe, falei, vamos embora, vim te buscar. Olha, Quando eu saí de lá, eu já tinha uns 5 anos que eu não usava droga. Então eu não tinha mais nenhum desejo. Podia me oferecer ali, podia passar na minha boca, que eu não tinha. Mas eu fiquei preocupado. Falei, não, eu agora já sei onde é que tem droga, que eu não sabia mais, né? Então eu descobri uma bocada, um lugar que tinha droga. Eu fiquei com medo de mim. Aí eu falei assim, Sérgio, você vai vigiar, vai orar. Então, já tinha uns 5 anos. Então, os 5 anos é para ficar eliminado da sua vida todo esse desejo, toda essa vontade, toda essa tentação. O diabo não te ataca mais nisso, ele cansa, né? Ele vai te tentando, aí ele vai para outra estratégia, porque amém. você foi envenenado com muitos tipos de veneno. Então, ele vai te tentar te É, envenenar de novo, porque a droga não é só a droga, mas a marginalidade, ele vai te trazer aquele jeitão de marginal, aquela coisa, né? Vai te colocar pessoas para mexer com essa marginalidade sua, né, para te confrontar, para desafiar. Então você vai levar alguns anos para sarar tudo isso, para você perceber, falar, não, eu agora estou completamente curado, né? Porque você é irado, amém. você é Aham. marginal, você. Então aí uma pessoa que te confronta, você está acostumado lá fora, você arranca o revólver e confrontar, e meter bala, né? Aí É. agora você mudou. Então quanto tempo leva isso? Leva 5 anos. Então, eu lembrei disso porque dias atrás eu tive uma experiência na igreja, uma pessoa que era alcoólatra, né? E ela voltou novamente. Aí eu estava conversando com ela, eu lembrei do senhor, da experiência da pessoa ficar liberta. Eu achava que era 3 anos, e ele já tinha 2 anos que ele tinha parado de beber. Mas agora ele voltou a beber de novo. Então ele realmente não passou pelo processo dos 5 anos. É 5 anos. Amém. 5 anos para dizer assim que ele está totalmente liberto, né? Não significa também que ele não possa voltar, porque mas ele está liberto, ele não tem mais desejo, não tem mais nada no coração dele, não. Se ele voltar a usar droga, não é porque ele foi tentado a usar droga, não. É ele Sim, que insistiu com isso, né? Insistiu em ir para as drogas. né?
Amém. Pastor, é interessante, eu quero encerrar a live com o senhor agora e te dizer que nós somos muito edificados aqui pelo seu testemunho, por tudo aquilo que o senhor nos falou, com respeito a essa escravidão que as drogas levam o ser humano a um caos, a um buraco, né? E, como o senhor diz, um abismo chama outro abismo. Mas o que ficou mais marcante aqui foi a sua resposta que o senhor me deu. As pessoas vão para as drogas, para o mundo, por causa da insatisfação. Então, é importante mesmo nós continuarmos pregando o Evangelho de Cristo, porque só Ele pode nos satisfazer completamente, né, pastor Sérgio? Porque o senhor experimentou tudo isso lá, mas não era feliz. E hoje eu olho para o senhor e vejo uma aura de felicidade. É verdade. É muita alegria. O que Deus fez na minha vida, na minha família, não tem como não viver contente o tempo todo. Então, você vai ver isso por toda a Bíblia, você vai ver os homens de Deus falando disso, né? Meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito dia e noite. Então, o prazer tem que estar no Senhor. E olha, eu vou te contar uma coisa. A droga dava um prazer maluco, mas ela depois do prazer, era algo incomparável. Ela dava uma depressão, é uma coisa assim, é horrorosa. Ela não tem como assim, ela te dá só o prazer. Ela te dá o prazer, mas ela te cobra caro. Ela te cobra caro, cobra a sua vida, cobra os seus sonhos, cobra tudo. Agora, em Deus, a gente vai tendo prazer em Deus, pastor, é algo assim incrível. Você fala assim, nossa, que coisa gostosa, que coisa boa, né? Que satisfação. E aí, cada vez mais, aí o negócio não acaba, não. E ela não te dá depressão, né? Não te dá um down, não te dá uma tristeza, só te dá alegria. Aí o diabo manda tribulação, manda tormenta, manda tudo e você continua rindo, continua alegre. O diabo fala, o que eu faço com esse cara, né? Não tem jeito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos fortes em Deus, somos alegrados em Deus e mesmo nesse tempo de luta, de tribulação, né, nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos bem, né, estamos rompendo, porque o nosso prazer é algo interior, né, está lá dentro. Aleluia. Não depende de Glória a nada Deus. exterior, não depende de nada aqui fora. O diabo Amém. quer usar as coisas aqui de fora. Ele quer te dar, levar você a ter prazer nessas coisas do mundo. E a maior escravidão do diabo, ele escraviza por muitas coisas. Ele escraviza com luxúria, com desejos profanos, com desejos malignos, mas a droga é a maior escravidão é a droga. Não tem nenhuma cadeia tão horrível quanto as drogas. A pessoa, ela deixa de ser gente, né? Ela vira um animal, né? Vira um animal. É como é horrível a vida do drogado quando ele chega lá no fundo do poço. Basta você olhar nas É, ruas aí, esses que estão dormindo nas ruas, que perderam as casas, perderam a família, parece um bicho, né? Parece um animal. é. Então, a escravidão das Misericórdia. drogas é a pior de todas. É verdade, é como o senhor está dizendo, e esse é o papel do diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir, né? Ele usa as drogas como essa ferramenta para destruir a imagem de Deus no ser humano, como o senhor está acabando de dizer. Exato, pastor. É isso mesmo. Ele quer distorcer a imagem do homem. Quer que o homem pareça mais com um bicho do que com Deus, né? Então, a gente olha para os homens assim, eles estão estranhos, tão feios, né? Eles estão com aquela Deformados. aparência feia, né? Mas é impressionante que eu acho que isso é um dom que Deus me deu. Eu acho que eu tenho esse dom. Eu vejo essas pessoas assim, que você olha para a aparência deles, está horroroso, cabeludo, barbudo, fétido, feio a aparência, né? Mas eu consigo ver dentro dele, eu vejo a beleza que está lá dentro dele, sabe? Eu acho que isso aí vem de Aleluia. Deus. Aí eu olho para eles e falo, Amém. rapaz, como você é uma bênção, como você é um abençoado, né? Eu sempre acredito neles, né? Eu acredito no pior que ele seja, porque foi isso que Deus fez comigo, me acreditou em mim, alguém acreditou em mim. E aí muitos Amém. deles, sabe, mudam por causa dessa visão que eu tenho deles. Eles falam, poxa, alguém está me vendo que eu não estou vendo. Aleluia. Mas é Glória a isso que Deus. o diabo quer fazer, né? Mas ele consegue destruir só a aparência, mas ele não consegue atingir o interior do homem, né? O interior do homem Amém. está aí, pode ter uma luz acesa aí.
que é a luz da esperança, a luz do Espírito Santo, né? Que vai brilhar, e vai aparecer de fora, né? O que Glória está a dentro vai Deus. aparecer de fora. Amém? Amém, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, é uma das lives mais maravilhosas que eu já fiz aqui. Foi com o senhor, viu? Que prazer, Aprendi que muito. honra, que Vou querer alegria. fazer, vou querer fazer outras. Se o Amém. cachê não for muito caro, Tem que pagar por oração, viu? 1 hora de oração. pastor, encerra então orando por nós, orando pelas Amém. nossas famílias, pelos nossos filhos, que, Pois é. que o Senhor Acabei use falando agora. demais aqui, que nós não ouvimos aí sobre Caldas Novas. Nós vamos ter que fazer outra live mesmo. Nós queremos saber, nesse tempo de pandemia, Caldas Novas, cidade do turista, dos hotéis, dos clubes, tudo fechado. Tudo parado. Mas nós vamos fazer outra live, nós dois, aí nós vamos comentar sobre essa questão Amém. da pandemia. Ok. Eu quero que o Senhor ore por nós, porque eu creio na transferência de unção. Que o Senhor transfira a unção que Deus deu para o Senhor para nós. Nós, Amém. como pai de família, e que toda a nossa casa venha servir ao Senhor, como o Senhor Amém. tem testemunhado e experimentado. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero colocar a igreja de Caldas Novas, o pastor Wendel, esse amigo, Senhor, que cada dia a gente vai se afinando mais, cada dia eu tenho admirado e respeitado esse irmão mais, pela sua simplicidade, pela sua maneira, sua humildade, tão simples comigo. Ó Deus, que coisa tão preciosa ouvi-lo falando essas coisas tão importantes, tão preciosas. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoe o seu ministério, abençoe sua casa, abençoe sua esposa, abençoe os seus discípulos, seus líderes ali. Pai, o Senhor chamou ele para aquela cidade. E nesse momento, a cidade de Caldas Novas está um momento assim, se nós estamos tendo crise aqui, lá em Caldas Novas ainda muito mais, porque é uma cidade turística. Que o Senhor dê recursos para ele. Abre portas, Pai. Abre portas financeiras. Manda os recursos financeiros. Manda estratégias, Senhor, estratégias espirituais para ele saber a maneira que ele deve agir agora nesse tempo. Pai, cuida do teu filho, levanta ele mais e mais, alimenta o teu filho, alimenta a sua casa com o pão vivo que desceu do céu. Cuida da sua vida em nome de Jesus. Cuida do seu ministério lá, Senhor. Eu sei que o Senhor vai engrandecer, o Senhor já tem engrandecido o nome do pastor Wendel ali naquela cidade, mas não só lá, no nosso ministério, da videira também. Ele tem sido uma pessoa que tem sido engrandecida pelo Senhor. Continue abençoando ele, cuidando de nós, das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Aleluia. Sérgio, um grande abraço para o senhor. Eu Amém, entro em querido. contato para nós fazermos a nossa live, ok? Ok, Deus abençoe. Todo mundo Fique ligado com aí Deus. agora com o pastor Luiz, hein? Amém. Um abraço, paz. Deus abençoe, um grande abraço, foi um prazer, viu? Amém.